Sinceramente, eu tô de parabéns. E não é nem zoeira. Porque, real, hoje é meu aniversário. No dia que eu tô gravando esse vídeo, 10 de junho, eu tô fazendo 29 anos. E resolvi deixar esse vídeo totalmente livre pra falar o que me viesse à cabeça no momento de gravar. Assim como eu faço muito dos vídeos aqui pelo canal, inclusive. Mas esse aqui mais solto ainda. E tem até uns feixes de luz aqui participando, porque eu tô gravando esse vídeo aqui basicamente meio-dia. Depois de gravar eu já vou logo almoçar. E o céuzão pro meu aniversário. Coisa boa. Tá azul, azul, azul. Piscina, assim, ó. Azulzaço, sem uma nuvem. Então é o que justifica esse sol aqui que tá entrando. Que bem na minha cara tem uma janela. Tá bom? E apesar de até tentar baixar uma cortininha aqui de leve, não resolveu muita coisa. Ainda fica passando um monte de feixes por aqui. Tá bom? Mas agora, completando, esse vídeo vai ser um pleno devaneio, vamos dizer assim. Como eu disse, vou deixar bastante livre e vamos ver onde que a gente vai chegar. Eu só tenho uma ideia, como eu comentei, que ontem, diariamente, eu escrevo um diário. Oh, o diário tá aí, esse nome por causa disso, né? E, claro, nem sempre, nem todo dia rigorosamente, mas há mais de um ano eu estou escrevendo um diário basicamente todo dia. Vez ou outra, muito raro, tem ali uns espaços, né? Eis a constância, né? Não é estar sempre perfeito, mas se manter fazendo ao longo do caminho na maior parte dos eventos, né? Vamos dizer assim. E ontem uma coisa, eu fui escrever o diário, já era um pouco tarde. Ontem foi um dia um pouquinho atípico e eu fui escrever o diário praticamente meia-noite. E eu ainda comecei o diário escrevendo, brincando ali que eu vou escrever alguma coisa no sentido de eu vou escrever esse esse dia de hoje parte com 28 anos e parte com 29, porque já faltava 3 minutos para meia-noite, né? E no diário ali, eu percebi que uma parte me chamou muita atenção que na minha cabeça eu escrevi para mim mesmo ali numa conversa íntima, né? Algo no sentido de eu tenho muito orgulho da pessoa que tu tá se tornando, da pessoa que tu se tornou e da pessoa que tu tá caminhando para se tornar, pelo teu caminho, pelo que eu vislumbro para minha vida, pelos meus planos, sabe? E eu acho que com o passar do tempo, as ideias, conforme a gente vai refinando as coisas que a gente vai fazendo, sabe, vão muito além de aspectos técnicos, como eu trago na maior parte dos conteúdos aqui para esse canal, de trazer um conteúdo a respeito de anúncios, a respeito de copy, a respeito de negócios digitais, sabe? Eu acredito que vai muito longe. O nosso trabalho por si só, a execução, sabe? Não é o fim, sabe? Ele é o meio de algo maior. E esse algo maior eu vejo que eu tá agregando alguma coisa legal, eu tá trazendo uma ideia boa pra cá, pra ti tá batendo um papo sincero, que nem esse vídeo, que nem os outros que eu gravo, assim, entre aspas, despretensiosamente, sem aspectos cinematográficos, tranquilo, que eu abro uma câmera aqui tento conversar contigo da maneira mais humana possível e além de trazer um conhecimento técnico que pode te ajudar no teu negócio, também de repente despontar uns quês ali, alguns poréns, nossa senhora, uau, uns poréns, alguns motivos de se tornar uma pessoa melhor também, com o caminhar aí, sabe? Com o andamento das coisas. Porque realmente vai muito além só do que a gente está executando, né? Eu vejo que o propósito de se fazer tudo isso que eu faço ao menos, ele vai muito além de te ajudar a converter melhor no anúncio, a converter melhor numa página, a crescer um negócio, a faturar X, Y, Z, assim como eu faço com o meu, como eu faço com pessoas e projetos que eu trabalho, sabe? E justamente por isso que eu fiz esse vídeo, para tentar dar uma clareada nessa ideia da questão do se orgulhar a respeito das coisas que está se fazendo, sabe? De eu, particularmente, assim, olhar pra minha vida, ver minha trajetória, ver que eu vim de uma escola pública onde eu não tinha. Tipo, eu não. Meus amigos, as pessoas mais íntimas, sabem que eu não me apego a nada de título, nada, 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 sabe? Isso é uma coisa muito comum quando a gente vai conversar com alguém. Oi, fulano, oi, fulana, quem que tu é? Olha, eu sou formada, não sei o que. Tá, mas espera, quem que você é? Afinal de contas, não tô perguntando quais são teus títulos, sabe? E apesar de eu, modestamente, ter diversos títulos, ter diversos traços, ter feito muita coisa já ao longo desses meus poucos anos de vida, que, enfim,
eu sou muito modesto para as coisas, muito, muito, muito. Isso eu já escutei de várias pessoas em todas as áreas da minha vida, basicamente. Desde esporte, que eu fiquei praticamente década praticando artes marciais, desde música, que eu passei de década, sabe, mergulhando. Enfim, sempre escutei que eu sou um cara muito modesto e eu sempre fui. Modéstia à parte. Questão de saber que os holofotes muitas vezes estão mirados para mim, mas eu serei eu mesmo, independente de ter um holofote virado pra minha cara, de ter uma câmera que nem tem agora, sabe? Eu sou eu. E é isso, sabe? Simples. Sou uma pessoa de carne e osso, que nem tu, que tem desejos, que tem ambições, que, sabe? Que tem seus dilemas, seus conflitos, enfim. E a questão macro, como que a gente mexe essa panelinha, como que a gente prepara, sabe? As coisas ao longo da vida, eu vejo que é questão de se orgulhar das coisas que está se fazendo, sabe? Claro que eu posso ter um olhar totalmente torto, dúbio para as coisas, né? E eu ser lá um serial killer, um cara muito louco, e me orgulhar das coisas que eu fiz e ter um viés todo torto para essa questão, né? Tem várias óticas. Mas a questão é dentro, vamos dizer assim, da moral e da ética. Olhar para si assim com profundidade, sabe? E se questionar a respeito simplesmente de eu mergulho ou não mergulho do caminho que eu percorri até aqui, do, do que eu fiz até aqui, da pessoa que eu me tornei, da pessoa que eu tô me tornando, sabe, da trajetória. Tem muito dentro da filosofia, dentro lá dos âmbitos estoicos, tem uma fração lá que se fala que é o tal do memento mori, sabe? Lembre-se que você vai morrer. E tem aquela ideia embutida no memento mori que é tu fazer cartas pensando que tu estaria escrevendo no leito da tua morte em relação ao que tu já fez. E também tem uma ideia que eu gosto bastante, que é o que cada dia, basicamente, como eu escrevo meu diário, eu tô escrevendo, eu tô vivendo partes, fragmentos da minha vida, que não vão voltar, sabe? E diariamente eu mergulho das coisas que eu tenho feito no meu dia a dia. Diariamente, se tudo ficasse registrado na tua vida, não só o diário ali que eu escrevo, ali os meus 15 minutinhos por dia ali que eu paro, respiro um pouco, sabe? Se tudo ficasse, ou será que fica, enfim, não é esse aspecto religioso, espiritual que eu quero trazer pra cá, mas até tocando um pouco no espiritual, de certo modo, mas a questão de se tudo fica, ou se ficasse registrado, cada vírgula do que tu faz no teu dia, do que tu pensa, das tuas atitudes, sabe? Em relação a tudo, tudo, desde o momento que tu abre os olhos até o momento que tu fecha, sabe? E até o momento que eles estão fechados, sabe? Tu se orgulha disso, das coisas que tu tá plantando, das coisas que tu tá cultivando pra tua vida, sabe? Que nem eu disse, eu vim de uma trajetória relativamente árdua, bastante árdua, para chegar até aqui. Não foi fácil, eu reconheço isso. Já passei por poucas e boas com irmão, mães, alguns amigos próximos aí de bons tempos que me conhecem, sabe? E tudo na vida, nada é fácil, sabe? Nada é fácil. Aí entra a questão das virtudes da gente, né? Da gente tá trabalhando, tá se lapidando em cima não do que é mais fácil de ser feito, e sim do que precisa ser feito. Uma pedra, para ser lapidada, ela precisa de esforço, ela precisa de trabalho, sabe? Não é, pegou uma pedra bruta, que nem como a gente chega aqui, vamos dizer assim, ao longo da nossa trajetória, a gente está se refinando, eis a evolução, que a gente pega e só fica olhando, admira, bota a pedra no pátio e aí quando tu vai ver, nossa senhora, virou uma escultura do Michelangelo, tá ligado? Sabe? Não é assim que a coisa funciona. É trabalho, é rotina, é constância, é esforço, sabe? Os maiores valores que a gente adquire através das nossas ações são demoradas, levam tempo, não é do dia pra noite, sabe? Que a gente aprende a pensar com clareza, que a gente tem controle emocional, que a gente tem saúde, que a gente se desenvolve numa arte marcial, que a gente se desenvolve na música, que a gente faz uma faculdade, que a gente cria um negócio, sabe? Nada é do dia pra noite. Uma árvore, basta a gente olhar pra natureza, a gente faz parte dela. A natureza, ela joga uma sementinha e são anos, e é tempo para crescer, para germinar, para começar a dar qualquer tipo de frutos e depois para manter a constância nos frutos e ter uma base muito sólida, ter raízes profundas, sabe? Tá bem estruturada, tá bem fixada, tá firme, sabe? E essa é a questão da vida, né? No caso, evoluir. E conforme se passa essa evolução, tu se orgulha dela, tu se orgulha das coisas que tu tá vivendo, das coisas que, sabe? É basicamente esse raciocínio que eu queria trazer para esse vídeo, que foi uma coisa que no dia do meu aniversário eu fiquei pensando muito, sabe?
Porque eu, particularmente, não sou uma pessoa que fico comemorando aniversário, até se não fosse um amigo ou outro aparecer com um bolo, querer fazer um negócio assim, eu não faço nada. Inclusive, por mais engraçado que pareça, eu faço aniversário no dia da minha mãe também. Nós fazemos juntos, 10 de junho. E agora o solzinho tá vindo aqui, tá me atacando, né? E a questão é que nós somos muito parecidos, né? E nenhum dos dois acaba ligando pra isso. Modestos em vários sentidos e muito simples, muito minimalista, sabe? Não sou nada material, sabe? A minha concepção tá muito mais forte nas minhas ideias. Eu, particularmente, Arthur, sabe? Não sou contra festejar e fazer aniversário e convidar um monte de gente. É maravilhoso se socializar, tá com as pessoas, tá celebrando a vida, tá celebrando os avanços, os progressos, os reconhecimentos a respeito das coisas, sabe? Mas eu particularmente sou um cara muito tranquilo. Se fizer alguma coisa, se não fizer, pra mim tá de boa, tá tranquilo, sabe? Se eu pudesse sentar comigo mesmo, pegar um solzinho, que nem tô pegando aqui ó, agora um pedacinho na minha mão, um pedacinho aqui na minha roupa, pra mim tá maravilhoso. Se eu pudesse sentar lá fora e só admirar o céu, se eu puder ler um bom livro, sabe? Eu não deixo pra celebrar só no meu aniversário, essa que é a questão. Eu tô todo dia prestando atenção, eu tô cultivando isso já faz muito tempo. E eu vejo que isso é importância, porque o que a gente tem realmente é o presente. É o presente, sabe? E a felicidade, isso eu até li num livro e marcou assim absurdamente. E eu revi esse conceito agora num livro que eu tava lendo do Naval Ravikant, que é um almanaque, que ele fala sobre negócios e também fala sobre desenvolvimento pessoal, de certo modo, riquezas pessoais, enfim. Que a questão é da felicidade é tu não desejar nada. É tu estar no momento presente, desejando simplesmente aquele momento que tu tá vivendo, sabe? Que no caso tu nem deseja ele, tu só vive, sabe? Tu só saboreia, vamos dizer assim. E se tem muito disso, de prestar atenção, sabe? De não deixar aí, entre aspas, me crucifiquem, me deem uma porrada, deixar um evento comercial subir a cabeça de, nossa, você está fazendo aniversário, mais um ano, que não sei o quê. Caramba, e esse mais um segundo, esses mais 10 minutos, esse mais um dia que se passou, tu não celebra? Tu não teve, tem até um conteúdo na internet que fica muito famoso que as pessoas falam, você preferiria, o que que você vê mais valor? Ter 1 milhão para gastar por dia ou acordar amanhã. Sabe? E as pessoas, nossa, acordar amanhã, acordar amanhã. Então por que que você não valoriza seu dia? E aí entra nesse. Enfim, já criaram 268 milhões de tipos de conteúdo em cima disso. Mas tem muito essa ideia, sabe? Pra mim, o meu aniversário é estar presente. É isso. É isso. Ao longo da minha vida, ao longo dos meus dias, ao longo da minha semana, no momento que eu sento pra trabalhar, no momento que eu tô no tatame, no momento que eu tô com um violão, sabe? Que eu tô com minha família, que eu tô com meus amigos. E isso é foda. Isso é foda. Quando a gente percebe que a vida por si só. Nossa, deu uma travada aqui na minha perna. Que a vida por si só, ela é agora. Sabe? Ela é agora. Ela não vai acontecer no Réveillon, ela não vai acontecer no Natal. Ela também vai acontecer no Natal, ela também vai acontecer no Réveillon. Claro, se estivermos lá. Eu, você, enfim. Sabe? A vida acontece a cada momento. A vida é feita de presente. O passado, o futuro são concepções que são abstratas, que estão na nossa mente, de certo modo, criação própria, sabe? Muitas vezes idealizadas, sabe? O que a gente tem é o presente. E o que a gente pode fazer da melhor maneira possível é ajustar a nossa ótica, a perspectiva que a gente tem a respeito das coisas que nos rodeiam para absorver isso da melhor maneira possível e nos desenvolvemos em relação a isso. Eu acredito muito nisso, sabe? E, enfim, como eu disse, esse vídeo, olha, uma salada mista. Eu só vim realmente tentar deixar uma boa mensagem pra ti em relação ao meu aniversário e em questão de tu pensar em relação às coisas que tu tá fazendo, as coisas que tu tá cultivando na tua vida. Lembrar que tudo leva tempo, principalmente as coisas que são sólidas, as coisas que têm real valor, que têm profundidade, levam tempo. Não é do dia pra noite. E nesse trajeto entre pensar, idealizar, criar e alcançar, no que tu tem direcionado a tua mente, o que tu tem feito ao longo desse caminho. Tu tem se orgulhado disso? É basicamente isso, sabe? E a questão é não mentir pra si. É a ideia, como eu disse, de muitas vezes a gente pode ter um olhar tortuoso pra situação e se orgulhar de coisas que de certo modo são erradas.
Aí a questão da gente ver nossos valores, a gente ver moral, a gente ver ética, a gente pensar e realmente se posicionar de maneira neutra diante das situações e tentar buscar a verdade, sabe? Porque a verdade ela não tem diversas facetas, sabe? A verdade grosseiramente é única. Claro que a gente tem diversos pontos de vista. Esse é um assunto que eu sei que é totalmente delicado, ainda mais pra eu estar falando no dia do meu aniversário. Mas, sabe? A gente sabe quando as coisas elas estão harmônicas ou não, sabe? Se eu olhar pro céu, o céu tá azul. E ele tá azul. Ele pode estar um pouquinho mais acinzentado para um ladinho, ele pode estar um pouquinho mais talzinho pro outro, mas grosseiramente o céu tá azul, sabe? A natureza ela nos mostra o tempo inteiro um movimento de harmonia, como que as coisas foram concebidas, como que as coisas caminham. E até tem um filósofo que é o Osho, que ele fala muito na questão de simplesmente avaliar a vida, a qualidade da vida, o caminho que está sendo seguido em relação à harmonia das coisas. A gente sente, a gente percebe, e a gente por dentro, conversando com nós mesmos, não preciso ficar dando puxões de orelha nem nada disso, muito longe disso, sabe? Isso são mais toques e transmitir um pouco da minha perspectiva a respeito das coisas que acontecem na minha vida, que é simplesmente a gente avaliar, a gente sabe, como eu disse, a gente sente, a gente pensa, a gente deita e fica reconhecendo as coisas que passaram no dia, na semana, sabe, na nossa vida, e a gente sabe quando as coisas estão fazendo bem ou quando as coisas estão fazendo mal pra gente. E vai da gente, claro que isso tem um aspecto de coragem muito forte, reconhecer isso e principalmente agir em prol da mudança dessas coisas, sabe? Para que a gente vá rumo à evolução, ao refino, a viver o nosso maior potencial, a desprender isso em prol da gente e depois em prol do ambiente. Que nem uma frase que eu escrevi num texto meu que eu gosto muito e que volta e meia sempre martela na cabeça e eu acabo deixando rastros dela por aí, vou deixar mais uma vez. Mude a si. Na verdade, a frase é minha e eu já tô falando errado. Mas como é que é? É a questão do evoluir a si, mude a si, que respinga no meio e pinta o mundo. Agora acertei a frase, até lembrei. E é basicamente isso. Mude a si, que respinga no meio e pinta o mundo. Quando a gente tá melhor, a gente consegue ajudar melhor as pessoas ao nosso redor. E assim, o mundo muda junto. Porque uma coisa respinga na outra. As ações que a gente executa, elas têm juros. Cacete, fechando esse vídeo até com rima. É isso, tá bom? Dia do meu aniversário, um leve devaneio. Espero ter clareado algumas coisas por aí e tentar te ajudar de alguma forma. Valeu? É isso. Um maravilhoso dia por aí, que nem tá sendo por aqui. Se gostou desse vídeo, comenta, pode trazer sugestão de outro conteúdo. Vai ser mais do que bem-vindo. Desde que não esteja me xingando a minha mãe, pelo amor. Tá bom? Se inscreve no canal, curte, compartilha aí com quem você acha que vai ser útil. E é isso. Fica junto comigo para mais melhores vídeos. Valeu? Tchau, tchau.